Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, já deixa seu like, se inscreve se você não é inscrito, é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bora lá pro vídeo de hoje. No vídeo de hoje teremos um bate-papo sobre como tá a minha atual situação de ansiedade, os meus tratamentos, o que eu tô fazendo, o que eu não tô, como que tá essa situação, tá controlada, não tá, e etc. Então, vamos conversar sobre isso hoje, que é um assunto bem importante e que eu sinto que eu preciso trazer mais aqui no canal. Bom, eu queria começar falando para vocês como eu estou hoje, como eu tô me sentindo, como tá essa minha relação com ansiedade e depressão. Eu fiz um outro vídeo aqui no canal, posso até deixar linkado aqui pra vocês, falando que eu não tava me sentindo tão bem e tal, foi logo no início do meu tratamento da ansiedade. Inicialmente, vamos dizer pra vocês que eu estou muito bem mesmo, principalmente assim, eu tava vendo esse vídeo que eu gravei lá atrás e eu consigo enxergar nitidamente a minha melhora e eu tenho visto uma evolução cada dia a mais. Atualmente, eu ainda faço terapia, até essa semana eu brinquei com a minha psicóloga que eu postei um negócio e ela falou assim, vou te dar alta. E aí eu mandei, não brinca com isso. E aí essa semana a gente tava conversando sobre, aí ela falou, nossa, como você tá bem? Eu falei, eu tô bem, mas eu não quero alta ainda, não posso ter alta ainda. E ela deu risada, então assim, eu faço terapia ainda, a terapia ajuda demais. E a terapia é importante até pra você que acha que não tem nada. A terapia sempre vai ser importante, eu acho que pra todo mundo. Todo mundo deveria fazer terapia em algum momento da vida, sabe? Uma vez eu questionei algo pra ela sobre ter alta, não ter. Tem gente que tem alta tão rápido. E ela explicou que se você não se ajudar na terapia, se você não se abrir pra terapia, realmente não tem como um psicólogo te ajudar. É um trabalho em conjunto, né? E aí realmente acaba tendo alta porque não tem o que falar ali. A pessoa não tá se abrindo o suficiente que deveria, então talvez ela não esteja pronta naquele momento. Então a terapia ajuda demais pra todo mundo, mas pra mim tem sido assim primordial desde sempre, desde o primeiro dia que eu fiz, assim. Eu consigo enxergar, se eu pudesse falar que tem uma linha do tempo, eu consigo enxergar uma evolução assim absurda. Junto com isso, eu ainda estou tomando medicação, tá? Que tem me ajudado demais. No outro vídeo eu até comentei que eu tinha trocado de psiquiatra, que eu tinha trocado de antidepressivo, que eu tava em adaptação, até por isso que eu tava mal ainda, por causa do aumento da dosagem e tal. Eu tô bem estável, tava tomando a mesma dosagem há um tempo, diminuiu um pouquinho essa dosagem e eu tô bem, tô estável, mas a gente precisa ali manter por um bom tempo, né? Aproveitando já para falar sobre a medicação, bastante gente me questiona sobre efeitos colaterais e tal. Eu acho que a adaptação da medicação ela é muito individual. Cada um tem uma reação com essa medicação, com cada medicação. A medicação que serve para mim talvez não sirva para você. Então é muito individual mesmo essa parte do tratamento. Mas eu posso dizer que é ok. Hoje, quando você começa a medicação ou que você troca a dosagem e tal, é uma situação bem complicada de adaptação. E o que eu percebi que é o que mais afeta, tá? Já aconteceu de eu não conseguir comprar dentro daquele dia, eu não consigo tomar no dia seguinte, acabo ficando uns dias sem medicação e é terrível, gente. Por isso que pra você parar de tomar, precisa ter um acompanhamento, precisa ter um desmame e tal, porque realmente é muito ruim. No sentido de mexer com o intestino, enjoo demais, dor de cabeça, é horrível. Precisa realmente de um acompanhamento, porque essas situações que eu fiquei sem tomar alguns dias foi péssimo. O que eu percebi recentemente, que eu só me dei conta agora, e que é por causa da medicação, são os meus sonhos. A minha noite de sono, ela não é tão tranquila quanto deveria. Eu percebo que de manhã, quando o celular desperta, eu ainda tô cansada, tipo, eu queria dormir mais, sabe? Parece que eu tô sempre com sono. E eu durmo a noite toda, então pra mim não fazia sentido. Mas eu comecei a perceber que eu tenho suado muito à noite. E esse suor vem de sonhos que eu tenho. Eu não tenho sonhos bons, tá? Isso vamos deixar bem claro. Eu dei uma pesquisada no Twitter. Não sei se tá certo a gente fazer isso, talvez não. E várias pessoas que tomam a mesma medicação que eu têm essa situação dos sonhos. São sempre pesadelos ou sonhos muito intensos. E eu acordo sempre muito suada. Então eu acredito que esse meu negócio de quero dormir mais é por conta disso, porque eu sonho muito. À noite ali talvez não seja o suficiente, talvez eu precise de mais horas de sono. Isso aí eu preciso conversar com um psiquiatra quando passar pra ter uma ideia de, tipo, é normal, não é?
porque eu já tomo a medicação há um tempo, então, teoricamente, não era para ter mais depois de alguns meses ali. Mas eu só me dei conta disso recentemente. Em que momento eu percebi que eu precisava de ajuda, que eu precisava de tratamento, que eu precisava ir atrás de algo? Eu só me dei conta disso quando eu realmente estava em crise pesada, intensa. Eu só percebi quando eu já estava tendo crises de palpitação, falta de ar, de achar que, meu Deus, eu vou morrer. E foi bem na época do Covid, então eu achava que eu poderia estar com Covid. Sabe aquela época que os testes não eram tão fáceis e aí você tinha que ficar atento aos sinais? Parecia que eu tava sempre com o coração disparado, eu sentia falta de ar, então eu achava o tempo inteiro que eu tava com Covid. E na verdade meu coração não tava disparado, era tudo psicológico. E era horrível. Então foi nesse momento que eu percebi que eu realmente precisava de ajuda. Foi quando eu aceitei, na verdade, que eu precisava de ajuda. Então foi aí que eu busquei a terapia. E o remédio mesmo, psiquiatra, eu busquei quando a minha terapeuta falou: olha, talvez você precise buscar um psiquiatra, porque sua terapia não vai ser suficiente. Porque eu já tava num nível de ter medo de chuva, qualquer coisa me dava desespero, tipo um pânico, sabe? Eu já tive diversas crises de diversas maneiras e não só nesse período que eu busquei ajuda, muito antes também. Eu não quero falar detalhes porque eu sei que pode trazer gatilhos para outras pessoas, mas hoje eu sei que lá nos meus 15 anos eu já tinha crises e eu não tinha nem ideia de que eu tinha crise, sabe? E até muito antes disso. Ao menor sinal, gente, busca uma ajuda. É a melhor coisa que você pode fazer, entendeu? Porque só vai piorando se você não tratar. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram falando sobre saúde mental e aí eu resolvi trazer alguns temas que me perguntaram lá, eu acabei respondendo, mas que eu acho legal para colocar aqui nesse vídeo. Como a ansiedade, a depressão me atrapalha, tipo, como funciona isso no dia a dia para mim? Atualmente, me atrapalha bem pouco, mas porque, como eu falei, eu tô estável, eu tenho um pouco de ansiedade social, um pouco. Tô sendo modesta. Então, isso atualmente é o que mais me atrapalha. Me atrapalha de fazer exercício físico, porque eu não quero descer na academia, porque pode ser que tenha alguém lá e eu não quero encontrar com as pessoas e eu não quero ver gente. Me atrapalha um pouco na questão de descer com o Thor. Hoje já tô um pouco mais adaptada a isso, tipo, já meio que tá uma rotininha, mas nessa questão de socializar mesmo. Nos outros pontos, tem me atrapalhado bem pouco, porque eu tenho conseguido fazer coisas da minha rotina, assim, tranquilamente. Às vezes é um pouquinho mais difícil, às vezes eu preciso me forçar. Mas não é nada que tem me atrapalhado muito, sabe? Atualmente, estável não me atrapalha mais, tá? Se eu fosse falar lá atrás, me atrapalhava em muitos momentos, como precisar socializar, precisar ir em algum lugar, precisar. Ah, eu trabalho, precisar atender uma ligação é difícil, precisar responder um WhatsApp. Isso até hoje eu tenho essa questão, tá? De responder mensagens, eu tenho muita dificuldade de responder WhatsApp, responder direct. É uma coisa que eu procrastino demais, porque para mim é muito difícil. Eu hoje já consigo sair bem mais de casa. Teve uma época que eu tava assim, eu não quero sair de casa. Só esse meu mundinho aqui tá bom. Eu não preciso sair disso, não tem por que eu sair disso e eu não vou conseguir sair disso, sabe? Então era difícil de eu sair para precisar ir comprar alguma coisa no mercado. Era realmente assim, pequenas coisas, mas que são uma dificuldade tremenda. Às vezes eu preciso me forçar um pouco, obviamente, mas eu acho que entra muito mais a comodidade, sabe? A preguiça, do que realmente, assim, um problema de ansiedade ou depressão. Outra coisa também que eu acho que atrapalha muito é o fato de eu não ter uma rotina estabelecida. Por mais que eu tenha as minhas coisas que eu faço ali e tal, que eu tenha minimamente uma rotina, eu não tenho rotina. E isso eu acho que atrapalha demais. Então, ter rotina é primordial nessa questão da ansiedade, depressão e etc. Tiveram perguntas do tipo, você tem alguma coisa além de ansiedade e depressão? Diagnosticado não, tá? Tenho a ansiedade social e uma leve depressão. Cheguei a passar com um psiquiatra numa época, a gente tem uma suspeita de TDAH. Hoje eu percebo que foi um diagnóstico errado, que o TDAH vai muito além disso e que precisa de muitas coisas além de só sintomas e achismos. A médica, inclusive, ela passou uma medicação para TDAH que me ajudou muito, mas assim, não significa que isso é um diagnóstico. A medicação para TDAH foi péssima para mim nos efeitos colaterais. Então, o que eu posso dizer que hoje eu tenho é a ansiedade e depressão, a ansiedade social ali nesse meio. Mas a questão do TDAH, tem os sintomas? Tem. Mas eu não tenho nada diagnosticado. Então, eu não posso dizer que eu tenho TDAH, tá? Tenho alguns sintomas, mas eu não vou considerar que eu tenho, porque eu nunca fiz
um acompanhamento certo para ter esse diagnóstico mesmo, tá? Para a medicação do TDAH, eu parei de tomar na época que eu percebi que os efeitos colaterais estavam me atrapalhando, sabe? Inclusive, estava atrapalhando o meu tratamento de ansiedade. Talvez a falta de rotina seja uma coisa que atrapalhe também, entendeu? Então, se eu tiver, pode ser que tendo rotina já me ajude bastante e não precise de uma medicação. Mas isso aí é um negócio que precisa ter um acompanhamento, precisa ter um tratamento, precisa ter o diagnóstico certo. As pessoas hoje falam que todo mundo tem TDAH. E não é bem assim. É porque às vezes você encontra alguém que vai lá e por alguns sintomas já... diagnóstico, tá aqui. Não é assim que funciona. Por esse motivo, que eu não quero dizer que eu tenho TDAH. Talvez não tenha. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente com o profissional que está te atendendo. Eu não tô aqui para falar sobre médicos que eu passei ou não, mas nessa questão do TDAH não tem como eu falar sem entrar no ponto que é que eu precisei deixar de passar com essa psiquiatra. Teve essa questão do TDAH que para mim foi um diagnóstico muito cedo e eu acho que tem outras, existem outras formas de você diagnosticar sem ser passar direto um remédio e ver se a pessoa vai funcionar bem com esse remédio. Tipo, funcionou bem com o remédio, então você tem TDAH. Não é assim que funciona, então isso já foi um alerta. Teve outras pessoas que começaram a passar também, que ela começou a dar remédio de TDAH, assim, então ali já acendeu um alerta de, putz, tem alguma coisa errada. E depois disso ali tiveram outras questões que realmente eu poderia ter pesquisado um pouco mais sobre a profissional. Não vou dizer que ela foi péssima, tá? Ela não foi. Eu só acho que ela era um pouco afoita com o que ela fazia. Por exemplo, eu tava com a medicação da ansiedade, eu tava bem, e vamos manter ali por um tempo pra ver se vai ficar estável, sem crises e tal. E ela já tava pensando em tirar a medicação rápido. E muitas vezes, tirar essa medicação muito rápido é pior pro paciente. Ele vai ter uma recaída muito pior. Inclusive, teve casos de pessoas que eu conheço que ela tirou 100% da medicação e a pessoa não poderia ter feito isso. Uma pessoa que tem, tipo, depressão crônica. Não dá pra fazer isso do dia pra noite. Então, foi aí que me acendeu um alerta e eu decidi não passar mais com ela. Então, tem esses pontinhos, sabe? A gente precisa tomar um pouco de cuidado também com o profissional que a gente tá passando. Outra pergunta que surgiu e que sempre que eu converso com as pessoas me perguntam o que eu faço nos momentos de crise para tentar melhorar. E eu não tenho uma resposta para isso. Eu tento, talvez, acolher aquele meu sentimento. Procuro estar sempre ali com a minha rede de apoio, que esse é um ponto também muito importante. A rede de apoio. Laurinho e a minha psicóloga, tá? Esses são os dois principais. Tenho amigos, tenho familiares que me ajudam. Mas, basicamente, a minha rede de apoio é a minha psicóloga em primeiro lugar e, em segundo lugar, o Laurinho, tá? Eu coloco minha psicóloga em primeiro lugar porque ela tem esse feeling, ela consegue me orientar um pouquinho mais. E o que ela sempre me diz é, acolha esse sentimento. Se eu tô em crise e eu preciso ficar um pouco mais quietinha, eu preciso desacelerar, eu já entendi que eu preciso fazer isso e acabou, então eu faço, eu fico um pouco mais quieta. E tá tudo bem, eu já aceitei, é um momento e vai passar. Outra coisa também que nos momentos de crise me ajuda muito, o Thor, gente. Por mais que eu esteja em crise, ele precisa passear, ele precisa descer. Aí eu acabo descendo com ele, eu saio um pouquinho de casa, acabo tomando um pouquinho de sol, um ventinho na cara. Então isso também me ajuda bastante. Mas os momentos de crise, basicamente, é rede de apoio e acolher esse sentimento. Não tenho outra coisa pra falar pra vocês, sabe? Tipo, infelizmente, não sei como, a não ser fazer isso. E aí eu queria falar também sobre essa questão de rede de apoio, sobre críticas, etc, porque esse é um ponto, assim, que eu acho até triste de estar falando aqui, vou ser bem sincera. Tem situações que eu tenho vontade, assim, de, tipo, sair correndo, me isolar do mundo e nunca mais falar com as pessoas. Vocês viram aí que eu tô virando aqui, ó. Tô batendo no negócio, agora que eu percebi. A rede de apoio acaba sendo muito pequena. E até por isso que me perguntam muito sobre rede de apoio. Que tem gente que se sente muito sozinha no tratamento, se sente muito sozinha nessas situações e realmente acaba sendo um pouco solitário. As pessoas não entendem o que você tá passando. Julgam como falta de Deus, precisa ocupar sua cabeça. Gente, eu já ouvi, assim, coisas absurdas. Absurdas. Eu já ouvi que a culpa da minha ansiedade e da minha depressão é minha mesma. Eu já ouvi que eu preciso ocupar minha cabeça, que eu preciso trabalhar fora. Já pensou em procurar um emprego? Porque se você procurar um emprego, talvez ir trabalhar fora, você melhora, você precisa ocupar sua cabeça.
Reza mais porque você tá precisando rezar, a reza não tá suficiente, você deveria procurar religião específica, igreja específica, enfim, algo do tipo. Eu concordo que se você tem uma religião, uma fé, algo que você se apegue, é muito melhor. Não vou entrar na questão religião aqui, porque a gente sabe que a ansiedade e depressão vai muito além disso, mas realmente me ajuda, tá? Me dá um certo conforto. Mas não é tudo, gente. Eu faço tratamento, eu tenho acompanhamento de psicólogo e psiquiatra, eu tomo remédio. Então, assim, não dá pra falar que é só uma questão religiosa, sabe? Essa não é a solução da ansiedade e da depressão. E eu fico pé da vida quando eu escuto as pessoas falando assim: já pensou em ter um filho? Porque aí, se você tiver um filho ajuda tanto. E, gente, não é assim. Se você não sabe dar conselho, nem fala nada, entendeu? Pra você que tá passando por isso, tem crítica o tempo inteiro, entendeu? Gente, eu já escutei que eu tenho que ver o que eu posto nas redes sociais, porque isso tá me gerando ansiedade e depressão. Porque eu tô atraindo inveja pra minha vida, ou seja, volta pra questão religiosa, sabe? A minha ansiedade vai muito antes dos meus vídeos na internet. Muito antes. E aí o que você tem pra me justificar? Eu tenho situações que é tratada em terapia, que a gente traz pra terapia, né? E que aí você vai resgatando, que é da minha infância. Você vai falar que eu tenho essas situações na minha infância por quê? Porque eu causava uma inveja quando eu era criança? Tipo, não faz sentido, sabe? Então as pessoas realmente julgam sem saber, falam besteira mesmo. A gente tem que aprender a, tipo, não ouvir quem não sabe disso e quem não lida com isso. Infelizmente. Você dá um conselho errado desse, você dá um palpite errado desse, se a pessoa não tá bem psicologicamente, se ela não tem uma rede de apoio legal, você vai deixar a pessoa pior. Quando acontece algo pior com aquela pessoa, ai, nossa, mas por que ela não falou? Ai, nossa, mas também buscou, né? Ai, nossa. Ainda transforma numa culpa da pessoa. E talvez você poderia ter ajudado, e na verdade você deu um palpite errado. Esse é o tipo de coisa que me deixa muito chateada, que é ouvir as pessoas com esses comentários preconceituosos, comentários ridículos, sendo que você poderia estar ajudando. Então, assim, se você não sabe ajudar, fica quieto. Se a pessoa vier falar algo com você sobre, o que você pode fazer para ajudar? Indicar um psicólogo, indicar um psiquiatra. Inclusive, tem vários lugares que você consegue consultas mais baratas. Eu sei que tem umas faculdades que os estudantes ali de psicologia, por exemplo, você consegue fazer uma terapia com um valor assim bem mais baratinho. Você pode falar para a pessoa, é isso, eu não sei como te ajudar, mas eu acho que você deveria buscar um profissional e tá aqui, posso te dar um abraço. Cara, é isso. Escuta a pessoa, mas não vem com esses comentários assim que você só piora a situação, porque a pessoa se sente ainda pior. Ela fala assim: caramba, então eu sou culpada disso que eu tô passando. E não é, gente, não é, tá? O tripé acabou a bateria, então mudou um pouquinho o ângulo aí. Mas é isso. O que eu quero dizer é: se você não sabe como ajudar, não fale besteira, não fala coisa que vai deixar a pessoa ainda pior, tá? Porque experiência própria, você ouvir algo do tipo é muito triste, muito triste. A pessoa se sente muito culpada. E é isso que eu quero agora dizer para você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você está passando por uma situação dessa, me chama lá no Instagram, a gente conversa no direct, procure ajuda. Eu também não tenho como ajudar além de dar o meu relato e de dizer que melhora se você fizer o tratamento. Procure a ajuda de um profissional, mas se você quiser conversar comigo para tentar entender um pouquinho mais, putz, será que eu preciso? Será que eu não preciso de algum tratamento? Eu não sei como buscar isso, eu tô sem coragem. Conversa comigo, pode conversar aqui nos comentários, a gente vai se falando e eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma, mesmo que seja com o meu relato, com o meu apoio ali, tá? Porque eu sei que realmente nesses momentos a gente não tem apoio das pessoas, as pessoas não entendem e não apoiam a gente. Se você tiver o menor dos sinais, putz, será que eu tenho, será que eu não tenho, será que eu deveria, será que eu não deveria? Busca. Busca um psicólogo, busca um psiquiatra, vai atrás de uma ajuda, pesquise os profissionais que vocês vão também passar para não acontecer igual aconteceu comigo, que depois teve muitas coisas além, mas eu não tô aqui para falar sobre isso, falar sobre a profissional. Tá tudo bem, a ansiedade, a depressão, seja lá qual é a situação psicológica que você tá passando, é uma doença e a gente precisa tratar. Assim como as pessoas tratam diabetes, assim como as pessoas tratam
uma pressão alta, uma tireoide, ou seja lá qual é a doença, tá tudo bem. Você também precisa tratar, seja com medicação, seja com terapia, seja com os dois, seja com algo além, tá? Mas busca ajuda e tá tudo bem. É uma doença e você não precisa se sentir culpado por isso. Então é isso, gente. Eu queria vir aqui falar um pouquinho mais sobre essa questão de ansiedade e depressão, meu ponto de vista, como eu tô hoje. Como vocês podem ver, hoje eu tô melhor, hoje eu consigo falar mais sobre, e hoje eu me sinto bem melhor nessa questão. Então, o tratamento ajuda demais, rede de apoio ajuda demais, e busquem ajuda sempre. Obrigada por assistir até aqui, um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.